a cidade, ela tem muitas câmeras, né, de monitoramento. Então, eu acho que essa segurança se atribui a isso, se atribui também às leis, né, se alguma coisa acontecer, você, assim, é deportado imediatamente, não é uma coisa que eles brincam em relação a isso. E você não vai ver as pessoas se beijando, sabe, se esfregando em público, você não vê. Não significa que você não pode demonstrar afeto. Já aconteceu, já vi, o segurança ele pode te parar, mesmo que você tá num clube, às vezes num lugar fechado, que a gente paga o contrato de aluguel anual e nós pagamos em cheque. Então é importante o pessoal se organizar. Olha, sendo bem sincera, você vai conseguir se virar aqui sem o inglês. Você vai acabar, obviamente, a gente tem comunidade de brasileiro, você vai poder fazer contato com essas pessoas, mas ao meu ver, eu acho que não vale a pena você contar com isso. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move e hoje a gente vai ter um bate-papo diferente, mas muito especial. A convidada é a Vitória Gimenez, que mora há 4 anos em Dubai e trabalha como comissária de bordo em uma das maiores companhias aéreas do mundo. Esse papo vai ajudar quem está assistindo a entender melhor como é morar lá, se adaptar à cultura e enxergar Dubai não só como um lugar glamuroso, mas como uma oportunidade real. Vitória, muito bom ter você aqui com a gente. Eu quero começar do comecinho mesmo, de onde você vem, o que você faz e onde Dubai entrou na sua vida, como que começou essa história. Muito obrigada, primeiramente, por me chamar. Eu sou do interior de São Paulo, trabalho como comissária de bordo aqui em Dubai há 4 anos. Dubai, na verdade, para mim, eu não tinha assim, muito conhecimento, né? Tá cada vez mais popular, mas há 4 anos atrás, então acho que menos ainda. Mas surgiu dessa ideia também desse sonho de querer morar fora, viver essa experiência, imigrar, fazer tudo isso. A minha paixão também de viajar. Eu descobri essa profissão e assim, como você falou, hoje em dia acho que Dubai é até muito mais do que o turismo, o luxo, tudo isso que a gente vê. É de verdade a minha casa. Vejo, né, cada vez mais a comunidade de brasileiros que vem pra cá se identificando, gostando, um clima, cidade maravilhosa. Depois que você acostuma, nossa, é só alegria. Eu amo morar aqui, sou super suspeita a falar. Ponto legal que eu queria já perguntar para você, né? Qual que foi a sua primeira impressão real do país, né? E acho que essa parte ela é legal porque tem muita gente que fala com a Move quer entender como que é esse primeiro impacto, né? Esse primeiro impacto cultural, essas diferenças para você. Como que foi a sua primeira impressão quando você chegou em Dubai? Você chega com essa impressão de que você vai, talvez, ser inserido numa cultura diferente. Emirates, que a gente chama, que é quem nasceu aqui, nos Emirados, mantém, obviamente, a cultura e a tradição da religião deles muito forte, como, por exemplo, as 5 orações por dia, como, por exemplo, as vestimentas em algumas famílias, como, por exemplo, o falar árabe. Mas isso dentro da cultura deles, que representam, assim, em população hoje em Dubai, acho que o quê? 5% da população. Eles realmente, no momento hoje, são a minoria. Isso não quer dizer que pelo fato deles respeitarem a cultura, eles não são abertos a outras culturas. Então, assim, Dubai é uma cidade muito cosmopolita, onde você vai encontrar pessoas de todo canto, assim. Isso, na verdade, foi até um choque cultural, mas para uma positividade, assim, boa, de às vezes você encontrar pessoas e etnias e, enfim, que você nem imaginava que isso existia. E você fala, caramba, olha isso, eu conheci essa pessoa que era desse país. Como eu falei, os costumes, né? Exemplo, o mês do Ramadã, que é um mês que eles fazem toda a celebração, reza, todos os rituais, né, da cultura do Islã. E você consegue ter uma vida hoje já como um imigrante, assim, comum, normal, um cotidiano bem tranquilo, traz mais benefícios mesmo, como por exemplo um país muito seguro, como por exemplo leis que são assim aplicadas e seguidas à risca. Então eu acho que todo mundo que vem para cá acaba se apaixonando. Eu assim, de verdade, não vejo um outro país melhor para se morar. E olha que eu conheço, já viajei em 60 países do que os Emirados, do que Dubai, por essas questões, assim, sabe? Respeito, segurança, você realmente acaba. É um ambiente muito familiar, muito bom para crianças, então você acaba se apaixonando. Coisa que você citou, eu acho que é até legal contextualizar para quem nunca ouviu falar sobre o Ramadã, né? Que é um período sagrado para os muçulmanos, né? Onde eles fazem ali
até onde eu entendo, um jejum do nascer do sol ao pôr do sol, e eles ajustam vários hábitos do dia a dia. Na prática, para quem mora em Dubai, Vitória, o que muda durante esse período em específico? Vai mudar um pouco, depende de qual área do mercado de trabalho você está inserido, porque de repente o pessoal que trabalha em escritório aqui, banco, escolas, eles ajustam, né? Principalmente se eles têm praticantes do jejum nessa época do Ramadã. Como eu falei, não só Emirates, mas qualquer um, né, que está dentro da cultura islã. O trabalho, ele começa mais cedo, ele termina mais cedo, o pessoal vai para casa um pouco mais cedo para fazer um home office, porque eles literalmente jejuam do nascer do sol ao pôr do sol. E assim, não é o jejum intermitente, é o jejum de não poder tomar água, de você não poder tomar nada, 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 nada. Inclusive, eu acho muito até legal, assim, ver esse respeito a essa tradição que eles têm, porque eu falo, caramba, um mês você seguindo isso. E assim, a vida continua, mas eles ajustam naturalmente, porque chega um momento que não tem como você performar ali o seu dia a dia fazendo esse jejum tão sério. Então eles ajustam para os praticantes. Para os não praticantes, eu posso dizer que a vida segue normal, segue respeitando, obviamente, né? A gente procura respeitar, enraizado, é passado um pouco esse toque, assim, né, cultural. Então, por exemplo, se eu tô perto de alguém que tá fazendo jejum, eu vou ficar bebendo, comendo na frente dessa pessoa. O ideal é você ter essa educação de repente, até perguntar para a pessoa se ela se importa. Normalmente, os meus colegas, vendo pelo meu dia a dia, eles não se importam. E eles mesmos procuram recuar, ficar um pouco mais em casa, porque eles sabem que é difícil, né, por ele estar praticando isso, querer obrigar que outras pessoas não pratiquem. Mas para quem não tá fazendo jejum, a vida acaba que acontecendo normal. Procura se respeitar, né? Se você convive com quem tá praticando esse jejum. E agora a parte boa disso é que eles fazem, né? Um dos rituais do Ramadã é a quebra do jejum. Então é a primeira refeição. Eles lançam até uns foguetes, tem alguns pontos das cidades que eles fazem esse barulho, sabe, para avisar a galera que o jejum foi quebrado. E aí tem o iftar, que é um jantar. O mês inteiro em Dubai fica em celebração. É muito legal em relação a isso, porque você pode participar dessa experiência cultural de ir num iftar, que é esse jantar pós-jejum. E aí, assim, é uma festa, assim, é muita comida, é muito. Você vê que as pessoas estão muito pra rua, tudo fica aberto até mais tarde. Você passa em cafés em Dubai, você vai ver o pessoal, assim, 3, 4 da manhã em cafés, tomando café, comendo com suas famílias, porque, como eu falei, eles acabam trocando, sabe, o dia pela noite. Quem pode, né, obviamente, tem essa flexibilidade. Então a cidade acaba ficando em festa, em celebração, depois que passa esse período de jejum. E aí é muito legal, inclusive super recomendo quem estiver em Dubai querer participar de um iftar. Espero que vocês conheçam até alguém, porque aí fica mais especial ainda, sabe? Participar desse momento cultural. E assim, como que é conviver com essa rotina quando você não faz parte da religião? Tem alguma regra específica que os estrangeiros eles precisam respeitar? Tem muita gente que faz, sabe, um alarde, meu Deus, não é tão extremista. Essa é a palavra que eu posso usar, como a gente vê nas redes. Por exemplo, a gente fala-se muito em regras de vestimenta, né? Quando você chega aqui, existem muitos lugares que frequentam muitas famílias, muitos emirates, e eles vão estar assim vestidos. As mulheres vão estar vestidas com a baia, com o lenço, com o véu, completamente cobertas. Isso significa que você tem que estar vestido assim? Não, mas recomenda-se uma boa prática, sabe? Você não vai num lugar que não é uma praia, por exemplo, um shopping, num office, num lugar de um governo. Recomenda-se que você esteja vestida de acordo. O que que é de acordo? Uma calça, uma camiseta. Tem alguns lugares que é proibido, assim, você como mulher mostrar o ombro. Então você precisa ir com uma camiseta, uma camisa, órgãos governamentais. Ou, por exemplo, obviamente, se você vai em mesquitas, você precisa seguir essa regra de vestimenta dessa mesquita. Eu acho um pouco mais tranquilo. Eu costumo brincar muito no meu Insta quando eu falo disso, porque eu falo, gente, eu sempre uso calça, mas é porque o ar-condicionado aqui é muito frio. Eu morro de frio. Você vai no Dubai Mall, você tem um choque térmico. Eu não tô brincando, as pessoas ficam doentes quando vêm pra cá
porque é, assim, 40 graus lá fora e você entra no ar-condicionado do shopping, tá 18. Então eu falo assim, eu já acostumei, eu vou de calça, que é só já pra não errar, eu vou de calça. Então assim, pra mim eu nunca fui parada, por exemplo, nunca existiu isso de, ai, Vi, você já foi parada porque você tava usando algo e alguém se incomodou? Não, porque eu procuro, assim, vestir é o meu estilo, ser um pouco mais por exemplo, você vai à noite, você vai sair jantar, você vai numa praia, você vai num beach club, você vai num parque aquático, você vai ver pessoas vestidas, tecem, mas em nenhum momento, você é obrigada a vestir dessa forma, ou elas vão esperar que você esteja na praia e que você não possa usar o seu biquíni brasileiro. Isso não existe, sabe? Isso daí é um pouco de exigência demais. E gostam muito de brasileiros, é muito engraçado. Uma vez eu fui resolver algo de governo e assim, nossa, o rapaz ficou obcecado, na época eu e meu namorado. Brasileiro, Pelé, Neymar, futebol. Eles gostam muito do Brasil. E assim, árabe, árabe, árabe. Nasceu, cresceu aqui. Quero muito conhecer o Brasil. Então, assim, isso é muito legal. Um país tão distante e ainda assim eles têm acesso a isso, eles se animam em ver brasileiros, então isso é muito legal. Que é conviver com esse calor na prática, né? Então tem o lance do ar-condicionado no shopping, mas fora disso, fora do ambiente de trabalho, como que é conviver com isso na prática? Eu lembro no meu primeiro ano que foi realmente insuportável. E eu tenho um fator que eu sempre recebo os meus pais em julho, porque é férias escolares. Então, minha mãe é professora, eles sempre estão aqui. Então, logo em julho, eu tô com visita. E visita quer fazer o quê? Passear. Visita não tá pensando que tá muito calor. A visita não mora aqui, entendeu? Então, eu lembro que foi muito engraçado, porque eu lembro que eu reclamei muito, assim, uma semana. E como meus pais continuam voltando pra cá, eles falam: agora você já acostumou, né, Vitória? Você nem reclama mais, porque essa primeira vez, assim, foi emblemática, porque realmente é muito, muito calor. Não tem o que fazer. A gente precisa viver, né? Não tem o que fazer. Então, a cidade, o país, eles sabem disso e eles são preparados para isso. Ar-condicionado aqui em tudo quanto é lugar. Você vê pontos de ônibus fechados, eles fazem umas casinhas assim de vidro. Não existe ar-condicionado saindo do chão, que outro dia me perguntaram, é verdade que tem ar-condicionado saindo do chão? Não, não existe, não é bem assim. Mas assim, 100% climatizado. Não é igual a gente vê em outros países, ou até no Brasil, que tem estações que são fechadas e estações abertas. Aqui não. Todas as estações de metrô, elas são fechadas. Você não vai passar calor no seu meio de transporte, por exemplo, ou na sua casa. A maioria dos apartamentos, como por exemplo o ar-condicionado, ele é central. Então você tem ar-condicionado em todos os cômodos da casa. Em estrutura, eles estão preparados. Então a gente começa a trocar aquelas atividades, né, outdoor. Você já não vai tanto na praia, você já não vai fazer tanta coisa na rua, mas pelas experiências indoors. Então é por isso que aqui tem muito shopping, muito estacionamento. Eu lembro que isso foi também um choque, porque eu falei, gente, para que esse tanto de estacionamento? O que vai acontecer? O que acontece aqui no verão? As pessoas fazem essas programações em lugares fechados por conta disso. Então, acaba se construindo toda essa estrutura em volta do verão. Piscina é climatizada, então, sim, eles jogam. Isso aí não é um mito, é uma verdade. Eles jogam assim gelos enormes na piscina para poder fazer a piscina ficar fria, gelada. Todo dia de manhã eles fazem isso. Então, se você de repente está aqui e você quer, sei lá, passar um dia, um final de semana, você vai conhecer algum beach club, alguma coisa. Praia não. Se você entrar na areia, você vai ver que você vai parecer um sopão. Piscina, sabe? Assim, essas outras atividades. Parque aquático, nossa, super. É melhor ainda aí durante o verão, porque eles climatizam a piscina. E, enfim, então o país já está mais preparado. Mas é um choque no começo, porque você fala, meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas você passa assim 5, 10 minutinhos só pra você ir daqui até ali, entendeu? Soa um pouquinho, passa um pouquinho de perrengue, mas nada que não acostume. Eu já ouvi pessoas que falam que viajaram, né, ou foram em outros lugares, exemplo, Europa, o verão europeu, e falam, Vi, é pior. Porque realmente lá não tem ar-condicionado. Aqui eles estão muito preparados, então acaba que é mais tranquilo em relação a isso. Sim, trabalhar em Dubai é muito diferente do Brasil.
O que mais te marcou assim em termos de diferença? Bom, eu vou comparar o que eu faço hoje, minha profissão de comissária, então, assim, não existe sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, aniversário. Você trabalha sempre, mas eu percebo que isso é uma trend, não é só na profissão, profissão de comissária, isso acontece, assim, sabe? Porque a cidade é muito turística. Você vai morar numa cidade grande que tem tudo. Então, assim, obviamente, se você quer vir para cá, quer trabalhar, espera-se que você tenha essa maior disponibilidade. Uma coisa que eu acho legal é que os brasileiros, eles são muito bem vistos aqui no mercado de trabalho, como pessoas que são trabalhadores, porque a gente é mesmo. No geral, a gente performa muito bem, independente da área. Sim, na sua opinião, Vitória, quais são os comportamentos profissionais que são mais valorizados aí? Eu vejo que existe uma grande demanda, ambientes, né, business, empresas que atendem brasileiros, setor da beleza, tudo quanto é coisa de relacionada à beleza. Brasileiros são muito bem conhecidos, né, e são muito bem valorizados aqui. Eu já percebi que o pessoal tem bastante, principalmente você, sei lá, é mulher, às vezes quer imigrar, tem essa dúvida, né, em relação a Dubai se você vai conseguir tanto se inserir aqui, mas também no mercado de trabalho. Construção, um arquiteto, um engenheiro. Essas áreas aqui em Dubai, elas são bem conhecidas e existe grande oportunidade se você quer vir para cá. A área da saúde, muitos brasileiros, médicos, físio, tem muita oportunidade, mas com alguns meses aí, estudo, você vai pegar firme e a convivência também, né? Estando aqui e convivendo no dia a dia, que isso foi um bate-papo até que a gente estava falando, você desenvolve, você vai, e aí de repente há oportunidade até de traduzir e conseguir navegar ali até no que você fazia no Brasil, de repente no que você gostava. Eu vejo gente aqui em tudo quanto é área. Uma coisa que você comentou, né, sobre o inglês chega a ser diferente para quem vai turistar e para quem tem a intenção de trabalhar, né? Então, pelo que eu entendi, quando você vai para Dubai com a intenção de turistar, mas você ainda não tem inglês, existe uma flexibilidade, você consegue se comunicar, as pessoas se esforçam para se comunicar com você. Agora, quando você vai para Dubai com a intenção de trabalhar sem o inglês, qual que é a tua visão sobre isso? A pessoa consegue se virar no começo ou é muito difícil? Ou assim, exige esse período de adaptação para que ela entre no mercado de trabalho? Como que você enxerga isso? Olha, sendo bem sincera, você vai conseguir se virar aqui sem o inglês, você vai acabar, obviamente, a gente tem comunidade de brasileiro, você vai poder fazer contato com essas pessoas, mas ao meu ver, eu acho que não vale a pena você contar com isso, porque a nossa comunidade aqui é muito pequena. Quem migra para outros países que você não necessariamente precisa falar inglês, e você consegue viver uma vida lá, você consegue trabalhar só com brasileiros, você aqui não tem isso, você não vai trabalhar só com brasileiros. Você, em algum momento, você vai precisar falar inglês. Então, essa estratégia de vir para cá e estudar o inglês por um tempo, assim, pelo menos por um bom tempo, até você se desenvolver, é a melhor negócio, é o que eu recomendo, se você me perguntar, porque senão você vai sofrer. Mas você vai perder oportunidades. Você perde literalmente oportunidades que você poderia ter por não ter esse domínio do inglês. É muito diferente as oportunidades que você tem aqui, sendo um brasileiro, com o currículo que você tem no Brasil, falando inglês do que as que você não tem. Então é importante ter isso em mente. O estudo do inglês e essa imersão, né? O fato de você, quando você procura um intercâmbio, por exemplo, eu sei porque eu comecei assim, imagina, eu estava até comentando com você, eu fui para Malta. Lembro que eu entrei numa sala de aula e eu era a única brasileira da minha sala. E eu morria de medo, de vergonha. Eu até tinha um bom nível assim de inglês, sabe? Que eu conseguia entender. Mas a vergonha e o medo teve que passar ali, entendeu? Senão eu ia passar fome. Então, o fato de você fazer essa imersão acaba acelerando o seu aprendizado, né? A vantagem aqui, só para finalizar, é que ninguém é inglês nativo. Todo mundo aprendeu igual você. Então, assim, vai sem medo que vai dar certo. Legal você comentar sobre isso, porque é um ponto central que a gente sempre comenta na Move, né? Uma coisa é você estudar inglês no Brasil, onde você sai da aula, você está falando português, você está escutando português o tempo inteiro. Quando você vai para um outro país com a intenção de estudar inglês, o ideal é que você vá com a intenção de fazer uma imersão. Claro, você pode se aproximar de comunidades brasileiras, mas isso pode acabar te afastando ali
do foco, né, do objetivo principal, que é o desenvolvimento na comunicação. Para quem quer estudar inglês e depois buscar oportunidades melhores, você sente que Dubai abraça esse tipo de trajetória? Na verdade, eu conheço pessoas que fizeram dessa forma, né? Não tem erro. Eu acho que se você tiver disposição, eu acho que assim, é importante você pesquisar, né, no que você pode trabalhar, em quais áreas que você pode explorar. Pessoal, vem, foca, estuda no inglês. Uma coisa que eu tenho a falar sobre estudo de inglês, e eu sou bem honesta em relação a isso, você não vai aprender se você não estudar. Mas você tá com a faca e o queijo na mão. Você tá morando num país que só fala inglês, você vai sair aqui as placas, o seu Uber, o metrô, as oportunidades elas obviamente vão se abrir. É mais uma questão ali de conversar, se colocar, mas funciona assim. Eu conheço vários casos. Um dos temas que mais chegam aqui na Move, você comentou brevemente, mas eu queria voltar nele, é sobre a segurança para mulheres. Você morando aí já há 4 anos, você se sente realmente segura? Me sinto mais segura aqui em Dubai do que no Brasil. No meu trabalho, a gente não tem horário, né? Então a gente volta 2 da manhã, 3 da manhã. Às vezes eu tô pegando o carro, tô dirigindo nesse horário, tô entrando na rua, né, 2, 3 da manhã para poder dirigir. É o que realmente faz a diferença de todos os lugares que eu já vi no mundo, principalmente para mulher. Eu acho que isso é importante, porque se você é mulher, você tá sozinha, você vai ter esse receio, né? Mas é muito tranquilo. A cidade, ela tem muitas câmeras, né, de monitoramento. Então, eu acho que essa segurança se atribui a isso, se atribui também às leis, né? Se alguma coisa acontecer, você, assim, é deportado imediatamente, não é uma coisa que eles brincam em relação a isso. Então, você vê coisas que, por exemplo, às vezes você já não vê mais hoje no Brasil, que é as crianças voltando para a escola a pé, sozinha, sem ter pai, sem mãe, porque é seguro. Você vê, por exemplo, como eu falei, de madrugada, eu pegando um táxi, dirigindo, eu me sinto segura, não tenho esse problema. E de verdade, gente, eu moro aqui há 4 anos, então, assim, não é que eu tô falando assim sem propriedade. Eu acho que assim é muito seguro, não precisa se preocupar com isso. É um dos países mais seguros para se viver que eu conheço hoje no mundo. Para quem acompanha só pela internet, Dubai parece ser assim, um lugar muito glamouroso, um lugar muito luxuoso. Mas no dia a dia, como que é a rotina real? É exatamente dessa forma como é pintado nas redes sociais, na Não, internet? Como que é? não, claro que não, não. Assim, se você tem dinheiro, Dubai é sem limites, né? Você vai ao céu, eu costumo brincar. Porque realmente aqui é o símbolo do luxo, da luxúria e de tudo isso que você falou. Mas no dia a dia, a cidade, para quem mora aqui, né, para quem vive aqui, ela já se traduz, ela já se assim, é um ambiente assim mais normal. Existem mercados que têm um ótimo custo-benefício, que são mais baratos, carro, meio de transporte, o metrô, o trem. O poder de compra aqui em Dubai, ele é infinitamente melhor do que no Brasil. Então, mesmo que você não tenha essa visão, esse símbolo de luxúria, você consegue viver uma vida mais confortável por ser um país de primeiro mundo. Então, você consegue ter, de repente, um carro, que às vezes no Brasil, dependendo da profissão que você fazia, você não iria conseguir ter. Então, aí a gente, como morador, você procura essas estratégias, né? Você não vai ficar comendo fora no restaurante 5 estrelas todo dia. Você vai fazer sua compra de mercado, você vai comer e cozinhar em casa, né? Assim como é, enfim, qualquer país que você imigra. A questão também de compras, eu acho que Dubai tem gostos para todo mundo, tem lojas, tem assim, eles são bem nacionalizados. Muita coisa veio pelo turismo, mas hoje em dia quem usufrui é quem mora aqui, né? Você quer comprar alguma coisa, você vai ver que tem lojas, tem coisas muito grandes, com preços muito bons para moradia também, que eu acho que isso é um ponto muito importante. Mas aí existe a Dubai comum, que moram pessoas como eu e outras que são bairros mais afastados, mas que são bairros muito bons. Comunidade, aqui é muito por comunidade também, então você vai ver que os bairros, eles têm as características próprias, e aí você vai se encontrando ali de acordo com o seu bolso, com o que você pode, viver. Eu acho que o salário acompanha esse estilo de vida, então isso é importante falar também. Vitória, falando sobre a sua trajetória profissional, você foi direto para trabalhar como comissária ou você teve alguma fase anterior onde você foi para estudar? Como que foi a tua chegada? Vim para Dubai já com um trabalho. Foi mais tranquilo para mim, porque a empresa que eu trabalho resolveu praticamente
resolveu tudo. Eu só mudei. Então eu só tive que vir e me mudar. Mas eu já tentei fazer isso sozinha e foi muito perrengue. Eu falo que hoje eu nunca mais faria isso. Foram as maiores mudanças, né, na sua vida depois que você chegou em Dubai em termos de rotina, de hábitos, prioridades? Eu acho que eu conheci, assim, muitas pessoas e eu descobri muitas áreas, como eu falei, oportunidades de trabalho que eu nem sabia. Então, hoje, no meu momento de vida, por exemplo, eu gosto muito do turismo, eu comecei a explorar essa área, coisas que eu nem via lá atrás, morando no Brasil, por exemplo. Eu percebi o quanto Dubai, hoje em dia, ao meu ver, é um ambiente, é a cidade, é o país perfeito para você crescer, fazer família, e crescer profissionalmente, crescer com a sua família e construir as suas raízes. Porque é óbvio, né, quando você muda mais novo, você ainda não tem muita noção, você não sabe o que que você espera. Mas depois que você conhece o país um pouco mais e você vê que é por isso que existem pessoas que realmente constroem suas raízes aqui, é porque o país tem algo a oferecer, ele te dá essa segurança em troca. Você citou agora a família e eu queria saber se tem algo no Brasil, algo simples do Brasil que você sente falta no cotidiano de Dubai. A comida, A comida. a comida. Nunca vai ser igual, jamais. Gente, jamais vai ser igual a nossa comida brasileira. Além da minha família, né, óbvio. A minha família, eles estão longe, então, imagina, eu sou do interior, eu visito meus avós, irmão, tios, uma vez por ano, mas eu acho, assim, de choque cultural a comida. Comida brasileira, comida mineira, sabe? Nossa, não É, tem igual. Mas agora partindo ali pro custo de vida, o que mais pega no orçamento de quem está indo para Dubai? eu acho que hoje em dia é a questão da moradia. Mas, assim, é caro o custo de cidade grande. Pensa uma grande São Paulo. É isso que você tem que ter em mente. Ah, Vi, isso significa que você não tipo, não vou conseguir morar em Dubai. Não, você vai morar em Dubai, mas você tem que estar aberto, sabe? Existem outras formas, né, de você poder ter um custo um pouco mais baratinho ali e tal. Você não vai conseguir morar na Marina, por exemplo, mas é uma moradia, número um. Que alguém que pensa em morar ou estudar em Dubai precisa saber antes? Aqui a gente paga o contrato de aluguel anual e nós pagamos em cheque. Então, como que funciona? É muito difícil, existe, mas é muito difícil você dar 12 cheques de aluguel. Então, é importante o pessoal se organizar financeiramente, porque o mais comum é você pagar o teu aluguel em 4 cheques. Então, quando você vir para cá e você alugar um estúdio, você alugar um quarto, ou até mesmo um quarto compartilhado, num primeiro momento você consegue alugar quarto compartilhado. Você vai ver essas ofertas na internet, é tranquilo. E você consegue pagar por mês, enfim. Só que você vai pagar mais caro. Eu acho que, financeiramente falando, se você pretende ficar aqui, vai fechar um tempo ali, uns 6 meses, um ano, mais do que isso. Eu acho que vale mais a pena aí você alugar alguma coisa a longo prazo, e aí só tenha isso em mente, que os aluguéis, eles são divididos geralmente em 4 a 6 cheques, você vai ver 12, mas se você ver 12, ele vai estar lá bem claro, assim. Então, por exemplo, lá um aluguel sei lá, 40.000 o ano. Se você for pagar em 6 cheques, é 40.000, mas se você for pagar em 12, aí a pessoa coloca lá, então é 45, entendeu? Às vezes você quer parcelar mais, eles sobem um pouco mais o valor. Então, isso é um pouco diferente do Brasil, porque no Brasil a gente paga tudo por mês, né? Essas contas são todas água, luz, internet, telefone, é tudo mensal aqui. Mas essa questão do cheque de aluguel, tenha em mente que o seu primeiro cheque você vai pagar 4 meses, mas aí, obviamente, você vai ficar 4 meses sem pagar aluguel. Então, aí é o tempinho que você tem para juntar um dinheiro e se organizar para poder dar o próximo cheque. É assim que funciona aqui. É bem bacana até para quem está assistindo entender e conseguir se programar de uma forma mais assertiva. Um outro ponto que eu queria comentar com você tem aquela questão de demonstração de afeto em público. Como que isso funciona em Dubai? Mito de que isso é visto com maus olhos, é exagero, é verdade? Como que é isso? É verdade. Eu acho que entre mito e verdade é mais verdade. Tanto que eu lembro quando eu viajei esses tempos para a Europa, eu fiquei um pouco assustada, porque aí daí eu já achei lá muito aberto. Mas na verdade é porque eu me acostumo com a cultura aqui. Você não vai ver as pessoas se beijando, sabe? Se esfregando em público. Você não vê. Não significa que você não pode demonstrar afeto, tá? Então, por exemplo, pegar na mão,
você tá com seu filho, você quer dar um beijo no seu filho, um abraço, é ano novo, é, sei lá, é celebração, é aniversário, todo mundo dá um beijo, abraça. Mas assim, acabou, você não vai ficar, entendeu? Já aconteceu, já vi, o segurança ele pode te parar, mesmo que você tá num clube, às vezes num lugar fechado. Assim, tudo depende, entende? Do local que você tá, mas no geral isso é mais verdade. Mas não significa também que você não pode pegar na mão. Você pode pegar na mão, você pode dar um selinho, mas assim, evita, entende? Se você pode evitar, por que que você vai fazer isso em um local público? Eu acho até estranho, assim, andar em casal e a pessoa não tá na mão. Às vezes eu pego no braço, pego na mão. Os árabes, eles realmente não andam se segurando um em outro. Eles andam tudo assim, solto, sabe? Não é da nossa cultura, né? Mas da cultura ocidental. Mas ninguém vai te parar porque você tá segurando a mão de uma pessoa, segurando o braço, tá ali junto, entende? Isso não. Mas o bom também é que você não vê. Isso é ótimo. Você também não vê ninguém se agarrando, você não é obrigado a ver. O brasileiro ele é conhecido por ser um povo muito caloroso, né? E como que é, por exemplo, em Dubai? Como que é fazer amigos em Dubai? É fácil? É mais difícil por conta das nacionalidades? Como que é? Filipinos estão com filipinos, brasileiros com brasileiros, egípcios com egípcios, que são as culturas que moram aqui. A gente acaba, mas não se limita a, porque como eu falei, você vai chegar aqui numa escola, você vai ver gente de todo lugar do mundo. E nesse primeiro momento, são as pessoas que você vai conhecer e você vai fazer amizade. E depois, futuramente, você vai conhecendo, né, a comunidade brasileira, vai se apresentando. Eu não acho que existe, assim, uma grande dificuldade, não. Até porque o pessoal que vem para cá, o estilo de imigrante que vem para cá, eles são bem abertos, eles são imigrantes. Todo mundo aqui é imigrante. Então tem mais essa abertura. Como a gente tinha dito no começo, você tem um canal no YouTube onde você compartilha um pouquinho das suas experiências, vai como comissária em vários países também. E eu queria saber de você sobre Dubai, qual que é a dúvida mais repetida que você recebe nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que as pessoas têm sobre Dubai? A questão do brasileiro vir para Dubai está sendo um pouco mais popularizada agora, né? Então tem essas dúvidas de moradia, mas como eu falei, não é nada assim, nenhum bicho de sete cabeças, nada do que não funcionaria para outros países não funciona aqui, além da questão dos cheques, né? Do money, que já foi esclarecida aqui, é importante se preparar. Trabalho também, trabalho. O pessoal pergunta bastante em relação a trabalho. Você trabalha bem, tem oportunidade. E assim, para quem está pensando em visitar Dubai, em fazer uma visita de reconhecimento antes mesmo de tomar esse passo inicial, esse primeiro passo de estudar, quais são os 3 lugares obrigatórios para quem vai para Dubai pela primeira vez, mesmo com pouca grana? Você vai conhecer o Dubai Mall, você vai conhecer o Burj Khalifa, isso é de graça. Você vai conhecer a Dubai Marina. Por exemplo, tá? Subir no Burj Khalifa ali, conhecer o rooftop do prédio, você faz com R$ 200. É ilusão de que assim, nossa, será que eu vou gastar R$ 2.000? Não, é 200. Mas o que eu faria, top 3 é isso. Eu iria conhecer a Dubai Marina, eu iria conhecer uma praia pública, uma Kite Beach, que é um lugar gostoso, você pode ir nos seus dias livres, e que você não precisa pagar R$ 1, levar sua cadeira, seu guarda-sol, sua bebida, sua comida, fazer a sua farofa, igual a gente faz no Brasil, que ninguém vai falar nada, é assim, muito gostoso. Estando sozinha, estando em família, nossa, é muito democrático, de verdade. Colocaria Kite Beach. E o Dubai Mall, óbvio, por ter ali a fonte, por ter bastante coisa ali para você passear, conhecer, poder ver aquele prédio lindo do Burj Khalifa, que é cartão postal da cidade. Ficaria com esses três. E assim, você que é uma pessoa que já está há 4 anos vivendo em Dubai, qual que foi o momento mais inesquecível que você já viveu em Dubai? Os momentos que eu acho que eu posso falar inesquecível, eles envolvem minha família. Envolvem eu, tipo, eu conseguir ver as pessoas que eu gosto tendo o prazer, entendeu? De estar aqui, da gente fazer coisas juntos. Então eu acho que ano novo em Dubai foi muito legal. A gente teve um ano novo que eu tive minha família junto, mas também as minhas amigas. Brasileiro, não brasileiro, uma turminha, a gente se reuniu. A gente foi ver o ano novo na Marina, como eu falei, aí de graça. Que você pode ir levar sua bebidinha, sua comidinha e ser feliz. E foi muito bom. Esse foi o momento que você Foi. percebeu, cara, eu fiz a escolha certa em A vir para escolha cá. certa, deu tudo certo. É. Eu sou muito feliz aqui, de verdade mesmo, no geral.
Agora, quando passa o verão, sabe? Começa a vir o inverno e a cidade começa a reviver e todo mundo fazer coisa fora, e acampar, ir no deserto e fazer coisas assim diferentes que você não faria. Imagina, acampar no deserto. No Brasil nem tem deserto. Eu acho que assim, são vários momentos, né? Mas eu poderia falar conquista de bens, que também são coisas muito importantes para mim. Obviamente, todo mundo quer, né? Carro, casa, todo mundo quer conquistar isso. Eu tenho certeza que quem é que vir para Dubai e trabalhar duro também vai conseguir conquistar. Para mim, enquanto eu puder, estarei aqui. O que você diria para alguém que tá com medo de ir para Dubai para estudar inglês e qual dica você daria para quem tá prestes a embarcar? É normal, é comum, vai com medo mesmo. Você pode imaginar de um jeito e vai ser muito melhor. Então, assim, eu sou uma pessoa muito positiva, eu procuro falar isso. E um outro ponto também, você só vai descobrir se você vir, se você ficar sonhando lá no Brasil, sabe? Às vezes, eu tô falando isso com propriedade porque eu já fui essa pessoa. Eu já tive esse momento de fazer um intercâmbio que eu não me arrependo, entende? Mesmo com perrengue, mesmo com dificuldade, que é normal, você vai passar, assim como a gente passa no Brasil. Mas o tanto que você cresce, a experiência de vida que você tem, sobrepõe os seus medos. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo, entendeu? Pensa que você não vai estar sozinha quando você chegar numa escola, quando você se mudar aqui pela primeira vez, você vai ver que você não está sozinha e que você consegue dividir essas dificuldades com outra pessoa, com outras pessoas. Então eu percebo que tem esse senso, assim, essa comunidade que te abraça, né? Que estão ali todo mundo junto. Então, isso foi uma coisa que ajuda você a livrar do medo. E aí, para quem está prestes a embarcar, mulheres, meninas, não, homem também, quiser trazer alguns itens assim, que às vezes você vai chegar aqui, você vai estranhar, umas comidinhas, uma farofa, umas coisinhas do Brasil. Eu faria isso, por que não? Se você tiver espaço na mala, né? Eu sei que é difícil quando a gente muda a nossa vida inteira em 2 malas, é difícil. Mas eu fiz isso e recomendo. Traz algumas coisinhas, itens de higiene pessoal, coisas que às vezes, quando você chegar aqui, você pode estranhar o valor um pouco, porque você muda de país e também converte a moeda, né? Então eu diria, se prepara, traga alguns itens de higiene pessoal, algumas coisinhas ali que você consegue comprar. Acho que é isso, venha perto para poder viver assim essa imersão cultural. Pensa que vai dar tudo certo, porque eu acho que tem muito mais chance de dar certo, de verdade, mesmo conhecendo Dubai e conhecendo a história de vida de todo mundo que vem para cá. Pensa que todo mundo que tá aqui já passou por isso um dia, então a gente consegue encontrar essa similaridade, sabe? Eu me identifico com você simplesmente por já ter passado por isso, então já é uma quebra de barreira logo no início. É muito valioso ouvir de quem já vive em Dubai como que é a rotina, os desafios, os aprendizados, né? E também as oportunidades que esse destino pode oferecer. Espero que em breve a gente possa voltar a conversar um pouco mais sobre as suas experiências, não só em Dubai, mas principalmente visitando e conhecendo tantos outros destinos, que é o sonho de muita gente. Combinado? Combinado, com certeza. E quem estiver vindo para Dubai pode me mandar um oi lá no meu Instagram, é Vigimenes. E se eu tiver qualquer outra dúvida, estou sempre à disposição, eu sempre respondo todo mundo por lá. E mesmo que seja coisa boba, pode deixar um comentário no YouTube que a gente vai responder. E é isso, Habib, come to Dubai. E para você que está assistindo, a gente sempre fala que não existe um único caminho para o intercâmbio. Cada pessoa tem um perfil, uma realidade e um objetivo. E Dubai hoje é uma das soluções mais rápidas, seguras e acessíveis para quem quer estudar inglês fora e ter a chance real de trabalhar em um país de ponta, morar com qualidade de vida e escrever uma nova história. E olha só, você não precisa ser milionário nem ter tudo resolvido de cara, precisa só de vontade de crescer e do parceiro certo para te guiar. E é aí que a Move entra. A Move já ajudou centenas de brasileiros a viver experiências transformadoras fora do país e pode te ajudar nessa também. Quer viver essa experiência, se conectar com pessoas do mundo todo e dar um passo real na sua trajetória? Então, clica no link da descrição, fala com o nosso time e vem descobrir como Dubai pode ser a virada de chave na sua vida. Se você fechar nossa mentoria ainda nesse mês, você garante um super desconto no valor do curso. E dentro desse pacote já estão inclusos 2 semanas de acomodação inicial em um hotel 4 estrelas, transfer do aeroporto até a hospedagem,
transporte todos os dias de aula, os livros iniciais do seu curso e até a taxa oficial do visto para o governo local. Um outro benefício muito interessante é que se você vai estudar 16 semanas, o equivalente a 4 meses, o mínimo necessário para receber o visto de estudante e ter direito à autorização de trabalho, você pode ficar no país por até 6 meses no total. Então, 4 de estudos mais 2 meses adicionais para trabalhar em tempo integral ou aproveitar depois que as aulas acabarem. Se o tempo de estudo for de 24 semanas, o equivalente a 6 meses, essa autorização vai para 1 ano a partir do início dos estudos, ou seja, 6 meses de aula e mais 6 meses de liberdade para trabalhar sem precisar estudar. Incrível, né? Ou seja, essa é a sua chance de começar esse projeto de vida agora mesmo, aproveitando uma condição exclusiva. Mas essa oportunidade é por tempo limitado, então já chama a Move e garante o seu lugar em Dubai. E antes de sair, confere esse vídeo que já está aparecendo aqui na tela, onde eu falo mais sobre Dubai, que hoje é o novo destino preferido de quem quer aprender inglês e trabalhar legalmente. Se vai curtir demais, não deixe de assistir. Eu vou ficando por aqui. Valeu por acompanhar até o fim. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.